Pela glória de Deus. Sim, já botei pela glória de Deus. Agora eu vou botar no Facebook. Passa aqui, ele está aqui, vamos ver, pela glória de Deus. E começamos pela glória de Deus, mais um culto de engraciamento ao Senhor, por essa benedição de vida e saúde que Deus nos dá, para a glória do nome de Jesus. Que Deus, Santo, poderoso Deus, pela glória do nome de Jesus, Santo. Vamos todos, estamos em unidade, pela glória do nome de Jesus. Deixa eu ver aqui, não, Vamos ver pela glória de Deus. Vamos começar mais uma vez. Pedir para vocês aí já ir convidando as pessoas para chegarem. Compartilha com as irmãs, com os familiares. Vamos chamando os familiares para a glória de Deus estar aqui com a gente, para a glória do nome de Jesus. Que nós possamos estar aqui pela glória de Deus. Compartilhe, divulga que nós estamos aqui para dar um glória juntos, pela glória do nome de Jesus. Compartilhe com as amigas, lá no Instagram também, depois. Quem estiver em casa, vamos se unir, dividir pela glória de Deus, para que Deus possa nos abençoar. Convida outras amigas, outras pessoas de estar aqui com a gente, pela glória de Deus. Amém? Vamos agora começar uma reunião das Pastoras Unidas da Europa. São um grupo de pastoras, de missionária, pela glória de Deus, alguns visitantes, pela glória de Deus. Vamos começar para a glória do nome de Jesus, tá? Vamos orar agora nesse momento. Compartilhe com as tuas amigas, com quem você desejar fazer pela glória de Deus. Amém? Senhor Deus, graça por estarmos aqui mais uma vez. Senhor, graça pela vida das pastoras que estão aqui. Graça da palavra que vai portar a pastora Tereza. Senhor, pela glória do teu nome. E obrigado pelas vidas que estão, Senhor, assistindo conosco. E as vidas que vão assistir ainda, Senhor, conosco. Que tiverem em casa, os familiares. Senhor, benediz a Lorovi, abençoa a cada vida. Senhor, repreende cada coisa que não é de ti. Tira todas as amarras, repreende todas as amarras que venham empatar, Senhor, o agir teu. Senhor, pela glória do nome de Jesus, te peço e te rogo neste momento, esteja conosco e benediz a pastora, Senhor, Tereza, e todas que estão aqui e a todos que estão em casa, pela glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Eu te passo a palavra, minha pastora, para você te apresentar. Pastora Tereza, tá, vamos lá para a Espanha, saindo da Itália, vamos para a Espanha, pela glória de Deus. Amém? Amém. Então, é motivo de alegria, né, para nós, nessa noite, estarmos aqui reunidas, noite aqui, tarde no Brasil, e nos outros lugares mais tarde ainda, mas o que nós queremos fazer? Oferecer a Deus esse culto, né, com ações de graças por mais um ano, porque esse dia para nós é dia de festa na presença do Senhor, porque todas as vezes que nos reunimos na presença do Senhor deveria ser motivo de alegria, ainda mais hoje, não? Porque estamos dando graças a Deus por todas as atividades, né, que as Pastoras Unidas realizaram. Eu não participei de muitas, mas eu sei que houve muitas atividades, porque nós sabemos que a nossa vida é um milagre. Em um mundo atual, o contexto que nós estamos vivendo desse mundo, dessa pandemia que teve, né, dessa epidemia, se eu falar um pouquinho de espanhol, perdoa, que aí a gente mistura. É um milagre, é um privilégio para nós outros estarmos vivas hoje,
porque muitos familiares, né, infelizmente, nós perdemos muitos familiares, sabemos de muitos pastores que faleceram, muitos irmãos em algumas igrejas, mas Deus tem nos concedido essa graça. Por isso é motivo de grande alegria de nós estarmos aqui e ainda mais involucradas na obra do Senhor, trabalhando para o Senhor, porque foi muita dificuldade. Nós que dirigimos igrejas, que temos grupos, não que estamos aí diante dessas pessoas, nós vimos as dificuldades que tem sido desde o momento que começou essa epidemia, que já vai para 2 anos, não? E não tem sido fácil. Então, só de nós estarmos aqui com mais um ano, que dando um culto em ações de graça por esse ano que está passando, é uma bênção, porque só estarmos aí involucradas na obra do Senhor, com vida, com saúde, é uma bênção. E hoje eu queria, para a nossa meditação, falar um pouquinho, alguma coisa, no Salmo 92. Né? Nós vamos falar um pouquinho, alguma coisa no Salmo 92, para a nossa meditação, para esse louvor e essa ação de graças que nós vamos falar. As irmãs que têm Bíblia, pode abrir, e eu vou ler, e as irmãs vão me acompanhando aí, e nós vós ver que ensinamentos esse Salmo pode trazer para nós. Encontraram? Todas estão aí com as Bíblias abertas? Eu vou ler, então. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isso. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltarás o meu poder como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém. Lindo, não, esse salmo? Então, esse salmo eram salmos que cantavam os levitas, que eram aqueles que faziam o culto, as liturgias aí, trabalhavam aí nos tabernáculos, e especialmente nos sábados, que eram os dias que eles rendiam graças ao Senhor por tudo que o Senhor havia feito por ele. Por quê? E eles exaltavam a fidelidade e a misericórdia do Senhor para com o seu povo, aquele povo que Deus tinha uma aliança com ele. E hoje nós somos esse povo que Deus tem uma aliança conosco. E no cuidado que Deus tinha também aí, eles exaltando a Deus pelo cuidado que ele tem com as obras das suas mãos, que ele, em sua bondade, em sua soberania, cuida não da natureza, de nós, tanto que estamos aí, passe o que passe, mas o sol todo dia vem, chuva, frutas, as árvores florescem, isso é uma bênção, né? E esse salmo também, para nossas vidas hoje, ele vai falar sobre renovação espiritual para as nossas vidas, mas uma renovação constante.
uma renovação espiritual constantemente. E isso é muito necessário, devido às lutas que estamos passando, como eu já disse aí no começo, não? E todo dia nós outros enfrentamos problemas, temos lutas, hoje mais que antigamente, não? E por isso é motivo, assim como o salmista, de sempre darmos graças a Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo nos exorta aí em Colossenses 3,17, né? Ele diz assim: e quanto fizerdes por palavras ou obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Por mais que exista problemas, por mais que nós estejamos passando por lutas, sempre temos motivo de darmos graças a Deus, porque nós vemos o cuidado de Deus para conosco a cada manhã, quando despertamos, a cada noite, quando dormimos. E entre os versículos 9 e 15, quem tem Bíblia, eu peço que continue com ela aberta aí, nós vamos destacar duas declarações muito fortes que esse salmo fala para nós, que aparece aqui, e que nós podemos tomar para nós, de parte de Deus, essas duas declarações como o seu povo, como o povo que hoje guarda essa aliança com Jesus Cristo. Vamos enfatizar isso, e duas coisas que Deus quer nos dar na nossa caminhada aqui, diante de tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos. A primeira declaração está no versículo 10, que ele diz assim: porém, tu exaltarás o meu poder como o do boi selvagem. Há versões que falam búfalo, há versões que falam búfalo, há outras que falam unicórnio, porque eles fazem mais menção do corno, não do chifre, porque chifre antigamente falava de poder, de autoridade, por isso. Então, o que é, então, esse boi selvagem e o que é esse búfalo? Para que a gente entenda bem isso e o que nós podemos aplicar, nós temos que entender as características desse animal. Então, a primeira coisa que nós vamos falar sobre o búfalo ou o boi selvagem é que ele não é a mesma coisa que o touro, tá? São animais distintos. O touro é diferente do búfalo ou desse boi selvagem. Esse touro ou búfalo, o boi selvagem ou búfalo, ele se encontra na África e na Ásia, é um animal próprio desses lugares. E ele tem entre 320 quilos, o que é selvagem, que vive na selva, mas também existe um que é da savana, é um lugar mais fechado. A savana é mais fechada do que a selva é mais aberta. Ele pode chegar até 800 quilos, esse boi selvagem ou búfalo da savana, e o da selva, 320 quilos. E ele pode aumentar ainda mais essa força que ele tem. Vai prestando atenção e anotando aí, os que gostam de anotar. O búfalo também, ele tem uma característica que ele tem que beber água todos os dias. Há animais que ficam até meses sem beber água, né? Mas eles têm que beber água todos os dias. E é por isso que algumas espécies têm a pele muito lisa e muito brilhante, que parece que foi untada com azeite, esses animais aí. E nós sabemos que a palavra de Deus é considerada como água, sim ou não? Que nos limpa, e através dela que a gente pode ser cheio do Espírito Santo, porque a gente estudando a palavra de Deus, lendo, a gente tem comunhão com Deus através do seu Espírito, e essa palavra vai nos renovar e nós vamos crescer e vamos ter a verdadeira plenitude do poder de Deus, né, para frutificar na sua obra. Outra característica também sobre esses animais, eles nunca andam sós, porque andam em manadas, sempre em manadas, apesar de que eles são bem fortes, eles só andam em manadas. E mesmo sendo fortes, eles necessitam dos seus companheiros para vencer seu maior inimigo, que é o leão, ou os leões. Eles necessitam de estar juntos, senão eles não conseguem vencer esses leões. E os animais mais jovens e mais fracos sempre caminham no meio da manada.
Os mais fortes e mais velhos, né, maiores, que a gente chama aqui, eles vão fazendo assim uma cobertura, como uma cerca para proteger esses do meio, que são os mais jovens e os mais fracos. Então, o que nós outros podemos aplicar para a nossa vida hoje, desse animal aí que o salmista nos compara? Primeiro, nós podemos ver que a igreja fala de unidade, não? Manada também fala de igreja. E, infelizmente, hoje nós estamos passando por um problema que há muitos crentes que querem viver só. Pensam que são muitos santos e os irmãos hoje pecam demais. Então, eles não querem, muitos não querem congregar. Tem até umas igrejas aí, Cristo em Casa. Passa aí pelo rádio e as pessoas ficam em casa, é Cristo em casa. Indo totalmente contra aquilo que a Bíblia disse, que a unidade, a comunhão é bênção, é vitória para nós quando estamos aqui. Ele não gosta de congregar esses crentes, dentre outras coisas, porque ele diz que os irmãos têm muitos problemas e pode atribular ele também. Mas é bem verdade, irmãs, que nós sabemos que Jesus voltará. E quando ele voltar, ele vai apresentar uma igreja a Deus limpa, pura e imaculada. Mas hoje não. Hoje ainda a igreja é problemática. Nós temos problema porque nós estamos no caminho, né? Nós estamos aí sendo aperfeiçoados para isso. Deus tem a sua palavra, o Espírito Santo que nos guia, que nos ilumina, porque nós ainda não vencemos essa nossa natureza pecaminosa de todo. Então, vai ter sempre dificuldade. E é por isso que a Bíblia diz que nós devemos suportar. 1 Coríntios 13, 7 diz que devemos suportar uns aos outros, ou seja, dar suporte, amparar nossos irmãos, não? A Bíblia diz que nós devemos dar suporte, porque se eu sou mais forte, eu tenho que ajudar os mais fracos. Eu tenho que dar suporte, suportar é isso. O que meu irmão está necessitando? Qual é o problema maior dele? Então, vou orar por ele, vou dar suporte a esse irmão. Por quê? A vida cristã é uma vida comunitária, não é uma comunidade de pessoas que vive baixo certas regras e tem características, objetivos únicos, mas são pessoas diferentes. Então, nunca nós vamos poder querer exigir a mesma coisa de todos os nossos irmãos, porque nós somos seres diferentes. Então, nós outros temos que entender que nós outros somos envolvidos nesse mesmo propósito e devemos proteger nossos irmãos e entender que nós como igreja, estamos lutando contra um inimigo comum. Assim como aqueles búfalos, eles tinham que se proteger dos leões, nós outros estamos lutando hoje contra Satanás. Muitos de nós caímos nas mesmas tentações, temos os mesmos problemas, passamos pelas mesmas dificuldades e muitas vezes caímos na mesma coisa que julgamos o outro irmão que cai nisso. Por quê? Porque somos fracos da mesma maneira. Estamos no caminho, tentando. Não, tanto que Jesus disse, sede perfeito como é perfeito o vosso Pai, na medida que nós possamos, e ele sabe disso, que nem sempre nós conseguimos. Então, da mesma maneira que aqueles búfalos mais fortes protegem os mais fracos, nós necessitamos, nós que já temos mais experiência, que já vivemos há mais tempo, né? Não somos velhos, e já estamos mais tempo no Evangelho, que temos uma experiência, temos que estar aí com o nosso coração aberto para proteger nossos irmãos, para lutarmos contra esse inimigo comum, que a Bíblia diz que ele ruge como leão. Ele não é um leão, mas ele ruge como leão. E se nós não nos ajudarmos, porque é interessante quando Paulo vai falar sobre essa luta que nós, como igreja, né? Ele fala para a igreja. Aí na carta aos Efésios, ele fala assim, olha que bonito, Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha que Paulo não disse assim, porque não tenho que lutar. Ele podia ter dito, não tem que ter dito, não, porque nós
Não, nós temos que, ele diz assim, porque não tenho, ele diz, porque não temos que lutar. Ele botou no plural. Então, o problema é de toda a igreja, a luta é de toda a igreja. Satanás persegue a mim, persegue a você, e muitas vezes nós podemos cair na mesma tentação, nos mesmos erros que às vezes julgamos nossos irmãos, mas quando nós conseguimos entender isso, de ser suporte para o nosso irmão, nós vamos entender que a luta é comum, e sim porque não temos, ele diz aqui, né, que a nossa luta, nós vivemos num propósito, nós somos a manada de Cristo, por isso que temos que nos proteger com oração, com palavras de bênção, com ajuda, à medida que nós possamos. A segunda coisa que nós podemos ver desse ser, que estamos usando como exemplo aqui, é que Deus, em sua palavra, se identifica com esse ser. Se nós olharmos em Números 23, versículo 22, vai dizer assim, procurem aí para vocês verem, vai nos dizer assim. Já encontraram? Vou ler. Número? Sim? Números 23, 22. Números 23, 22. Vamos lá. Deus os tirou do Egito. As suas forças são como as do boi selvagem. O Espírito Santo que iluminou Moisés para escrever isso, comparou Deus com esse boi selvagem. Então, e ele quer que nós sejamos assim também, porque é dele que vem a nossa força. Por isso o salmista, sendo usado pelo Espírito de Deus, ele diz que Deus quer nos dar a mesma força que ele tem, desse touro selvagem ou desse búfalo. Muitas vezes, né, com problemas que nós temos, nós nos sentimos fracos, desanimados, mas Deus quer renovar nossas forças, né? Então, esse ano que começa, nós temos que entender isso, colocar isso nas mãos do Senhor. Ele nunca nos desamparou e nem vai desamparar. A Bíblia diz que Jesus morreu para dar vida, nos dar vida e vida abundante, em abundância de paz, de alegria, de paciência, comunhão com Deus. Há muitos aí que só querem dizer que Jesus veio para dar abundância de bens materiais. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele veio para nos dar abundância de paz, de alegria, de comunhão com Deus, paciência. Então, se a gente olhar no Salmo 118, versículo 24, diz assim: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Se nós olharmos o contexto desse salmo aqui, o salmista não está falando do dia, segunda, terça, não. Ele está falando do dia que nós vivemos, do dia da salvação, o dia que nós recebemos a redenção. Foi o Senhor que fez essa redenção por nós. A nossa redenção é por causa da vitória de Deus em Cristo Jesus. Então, se ele deu o seu Filho para nos redimir, quanto mais nos quer encher da sua graça, da sua paz, do seu amor. E por isso é que nós devemos, o povo de Deus deve sempre transformar o dia de desespero em um dia de adoração, porque o dia que nós vivemos, seja ele qual seja o problema que nós tenhamos, é o dia da redenção, da nossa salvação. Nós temos a nossa salvação garantida em Cristo. Então, se ele nos garantiu a salvação, por que ele vai nos desamparar nas mínimas coisas, não? Então, na presença do Senhor, todos os dias, para mim, tem que ser lindo. Não tem que estar assim, eu tenho que agradecer a Deus, porque ele me livrou da condenação do inferno. Quer luta pior? Aqueles que vão para aí e não tem saída, aqueles que morrem sem esperança da salvação, isso sim é problema. Mas para nós não, nós conhecemos a Deus. Tanto que o salmista diz assim: e assim todas as manhãs nós devemos anunciar as benignidades e todas as noites a sua fidelidade, porque só em despertarmos é uma bendição, é uma bênção, é uma benignidade que Deus faz para a gente. E por na noite a gente vê, mais um dia o Senhor me guiou, tive pão, tive sustento, tenho vida, é só a fidelidade de Deus
que faz isso por nós, tá? E nessa passagem desse salmo também, que eu falei para as irmãs, nessa passagem nós podemos também encontrar 3 verdades relacionadas com essa força que Deus nos dá, sendo que a Bíblia compara a força de Deus, a força desse touro selvagem, com a força de Deus, e a nossa força vem do Senhor. Então, se Ele é forte, de nós, Ele vai mandar a sua força para nós. Olha o que fala aqui. A primeira verdade que o salmista nos ensina, quando ele diz que ele vai nos dar essa força, que ele mesmo declarou que era a força dele, é que todos os nossos inimigos, quando nós temos a força de Deus, não há inimigos que nos vencerá. Não há inimigo que nos vencerá. Por quê? Porque se lembra o que passou lá em livro de Atos, mais ou menos 3 a 4 anos depois que Jesus já tinha morrido, ido para o céu, ressuscitado, ele começou a enviar os seus apóstolos, né, para predicar, para falar a palavra de Deus. E se levantou um homem que queria acabar com esses homens de Deus. Se lembra quem foi? A Bíblia diz que Saulo, não, se levantou e determinou no coração dele que ele ia destruir a igreja do Senhor. Então, a Bíblia diz que, Senhor, um dia o Senhor falou, não, Paulo, 2 anos, 3 anos, tudo bem, mas um dia o Senhor encontrou com ele no caminho e disse para ele, diz assim, Atos 9, 4, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, da coice, né? Saulo estava perseguindo Jesus diretamente? Não, Jesus já estava no céu há muito tempo. Então, nossos inimigos, quando nós temos a força de Deus, são inimigos de Deus. Aquele que nos percebe, aqueles que se levantam contra nós, não há luta, não há nada que seja nosso. Tudo é de Deus, porque os nossos inimigos se tornam inimigos de Deus. Então, ele vai nos sustentar. Segunda verdade que eu necessito entender aqui é que Deus quer aumentar minhas forças e eu necessito de forças sobrenatural. Não importa o tempo que lutemos, não importa o que passemos, mas Deus vai nos dar a vitória. Ele prometeu e eu creio, porque é dele que vem a minha força. Eu não posso desanimar. Muitas vezes o inimigo bota trampa, bota problema para que a gente desanime disso e perca a nossa fé, mas não podemos, ele está conosco. Terceira verdade que esse salmo também nos ensina é que eu necessito da unção do Espírito Santo sobre a minha vida sempre, sempre, porque se eu não tiver essa unção, essa força, eu não vou conseguir vencer. E uma verdade, uma coisa que eu ouvi, não fui eu que falei, eu ouvi alguém dizer, não me lembro bem quem, mas a pessoa disse assim, ó, uma verdade que temos que aprender é que uma pessoa é completa não pela quantidade que tem do Espírito Santo, e sim o quanto o Espírito Santo tem dela. O que significa isso? Que eu tenho que me entregar sem reservas, não importa o que eu esteja passando, mas se eu me entrego totalmente nas mãos de Deus, é Ele que vai me encher do seu Espírito e eu vou ter força. E daqui a pouco aquela luta vai passar, eu não vou nem lembrar mais que passei por aquilo. Por quê? Nós temos sempre que ser cheios do Espírito Santo para frutificarmos, para darmos fruto do Espírito. E ele diz mais assim, ó, porém tu exaltarás o meu poder como o do boi selvagem, serei ungido com óleo fresco. Por que necessitamos da unção do Espírito Santo e desse óleo fresco que nos renova a cada dia? Quando ele fala de óleo fresco, ele está falando de uma coisa que se repete. Não é aquilo, ontem eu fui cheio do Espírito, ontem, antes de ontem, mês passado, não. Eu preciso ser cheio do Espírito hoje, para frutificar. Muitas pessoas que pensam que a plenitude do Espírito Santo é muito movimento, é muito falar língua, e esquece que a verdadeira unção do Espírito Santo está nos frutos, no fruto que a gente dá, que é o que vai nos fazer vencer, quando eu tenho fruto na presença de Deus.
vale? E o fruto também, o azeite também, se nós olharmos aí no Antigo Testamento, o azeite fala de alegria, de júbilo no Senhor, gozo da salvação, fala de abundância, de fertilidade também. Somente baixo da unção de Deus nós frutificaremos e seremos vitoriosos. Né? A segunda declaração que ele faz nesse salmo, a primeira era que ele diz que Deus ia renovar ele, ia dar para ele a força do búfalo ou do boi selvagem, que Deus tem essa força. A segunda declaração muito forte que ele faz é assim, ó, é que o justo, aquele que está na presença de Deus, ele vai florescer como a palmeira e vai crescer como o cedro no Líbano. Ele diz assim, no versículo 12, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não é justiça. Então, para que a gente também entenda um pouquinho por que ele compara o justo a nós, como palmeira e como cedro, nós temos que entender as características também dessas duas árvores. Primeira coisa que ele fala sobre a palmeira é que vai nos ensinar na nossa caminhada cristã por que ele nos compara isso. Primeiro é que a palmeira ela cresce em meio hostil, nada lhe favorece, nada. Cresce até 30 metros e vive 200 anos. Você já viu um montão de palmeira na praia? E quando você tira aquele coco assim, a água é docinha? Ou seja, não importa, ele está plantado no meio das coisas salgadas, mas ele dá um fruto doce. Né? Ele tem um fruto doce. Então, por quê? Porque ele pode se mover, né? A palmeira ela pode se mover, quase cair. Vem o vento, ela se inclina, mas ela está sempre de pé, porque ela cresce para cima e cresce para baixo também. Ela tem raízes. O cristão tem que crescer para cima e para baixo. O que a gente pode dizer que é crescer para baixo? Nossas relações, procurar melhorar nosso conhecimento para a obra de Deus, sempre entender que nós somos dependentes uns dos outros e muita coisa mais. E por quê? Eles têm raízes profundas, a palmeira tem raízes profundas, por isso ela não é influenciada pela terra, porque ela vai buscar lá bem no profundo isso aí para dar um fruto bem doce. Então, o que eu aprendo disso também? Que os tempos de vitória são para desfrutar, mas os tempos de crise são para crescer e amadurecer, ou seja, devemos fincar raízes. Há pessoas que só sabem protestar, só sabem murmurar. Nós nunca devemos perguntar para Deus assim, Senhor, por que eu estou passando por isso? Não, mas nós devemos perguntar sempre, o que é que tu queres me ensinar nisso que eu estou passando? Qual é o aprendizado que eu vou tirar disso? Porque uma vez me lembro, irmãos, eu acho que não estou correndo muito, não. Uma vez eu me lembro que eu tenho uma amiga que estudou no Brasil comigo, o primeiro seminário que eu fiz, ela estudou comigo. E eu estava passando uma luta muito grande, muito grande. E ela foi que naquele tempo não tínhamos WhatsApp, computador, não tínhamos também ainda. Então, ela foi e mandou para mim uma carta, e nessa carta ela mandou assim, tipo um folhetinho, né? Com coisas bíblicas, assim, muito bonito. E naquele folhetinho tinha uma gravura, assim, e uma história que contava que um homem vinha assim no seu jipe, quando ele chegou no meio do deserto, ele parou, o carro parou porque ele não tinha gasolina. Aí ele falou, e agora, meu Deus, o que eu vou fazer aqui no meio desse deserto, sem gasolina? Aí ele soltou do jipe e começou a caminhar. Começou a caminhar, um calor escaldante, ele caminhando, caminhando. De repente, quando ele chega no meio do deserto, ele encontra um homem vendendo gravatas. Vende-se gravata, vende-se gravata. Ele, para que eu quero gravata? Tá louco? Eu não quero gravata, não. Eu quero comida, eu quero água, eu quero gasolina. Vai embora, me deixa, tal. E o homem esbravejou e continuou caminhando. Quando ele chegou mais na frente, tinha um grande shopping center. E dizia, gasolina, água, refrigerante, vende-se tudo. Mas tinha um porém, só se entra com gravata.
E ele, e agora? Não pôde entrar. Então, o que eu aprendo com isso? Nada acontece na vida do crente sem um propósito. Se eu estou passando por isso, Deus sabe o porquê. Eu posso não entender agora, mas amanhã eu vou entender. Há um porquê para todas as coisas, né? Como aquele hino do pastor Vitorino Silva. Você não entende por quê, Senhor? Me ajuda a ver o porquê. E não perguntar por que eu estou passando por isso. Que aí caímos nesse pecado da murmuração e o inimigo é que gosta e nós perdemos a nossa bênção, retrasamos a nossa bênção. Então, isso é um exemplo para dizer que nos tempos de crise são para nós crescermos, buscar mais a Deus, chegarmos mais perto dele. Senhor, me ajuda a entender, ainda que eu não entenda, tu que entende tudo, ilumina-me, mostra-me, não deixa que eu caia nesse pecado de endurecer meu coração, mas porque tudo tem um propósito diante de Deus. A segunda coisa também é que fala da palmeira, é que o seu fruto é doce e abundante. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Quando eu tenho o fruto do Espírito, eu abençoo as pessoas. Tem pessoas, quando está passando por uma luta, como esse homem aí do deserto, maldiz a todo mundo, maldiz seus irmãos, sua família, fala muitas coisas, mas se o meu fruto é doce, eu vou bendizer as pessoas, né? Vou abençoar as pessoas, porque é isso que Deus quer ver, Ele está nos provando, por isso. Eu tenho fruto do Espírito, eu abençoo os outros. O fruto do cristão é fruto de vitória e de triunfo. Jesus, Deus mesmo no Antigo Testamento dizia, e Jesus também confirmou, não amaldiçoeis a nada, mas abençoe as pessoas, porque da mesma maneira que você manda a benção para os outros, Deus traz a benção para você. Quando eu oro por alguém e tenho problema, Deus vai olhar pelos meus problemas, vale? Então, agora, a outra comparação que ele faz é sobre o cedro, né, no Líbano. Vamos ver qual a característica dessa árvore que ele é comparado. Floresce como a palmeira e como o cedro no Líbano. Vamos ver suas características. O cedro ele tem um notável crescimento. Cresce até 50 metros de altura e permanece por 2.000 anos. E diz que geralmente ele cresce num lugar aberto, não é assim, num lugar fechado, não, é lugar onde tem muito sol, muito vento, e isso não impede dele crescer. Presta atenção. Então, ou seja, ele é notável, persevera, está aí. Que aprendo com eles? O que é que nós podemos aprender? Quando tudo está bem, tudo bem. E quando as coisas estão ruins, também permanece. Os cedros não apodrecem, sabia? Que isso eu aprendi há muito tempo, que meu sogro era marceneiro e ele dizia isso, não? Que era uma madeira ótima, que não entra bicho nela. Por quê? Eles não apodrecem, eles expulsam os insetos que vêm até eles. Tem uma defesa própria. Quando temos o azeite fresco da unção, expulsamos os insetos do inferno, que quer vir atrapalhar a nossa fé. Quantas vezes, né, vem voz aí do mal falando, você é boba, você crê nisso, Deus te abandonou. Isso são insetos do inferno. Nós temos que nos proteger, assim como o cedro se protege contra os insetos que apodrecer ele, nós temos que nos proteger contra esses insetos que vêm para apodrecer nossa fé, deixar nossa fé ruim, né? Então, podemos ver que há um forte contraste também, que é estabelecido aqui nesse salmo, entre o vigor do justo e a destruição dos ímpios. Se a gente olhar lá no versículo 7, diz assim, quando o ímpio crescer como a erva e quando florescerem, todos os que praticam a iniquidade é que serão destruídos perpetuamente. Os ímpios, muitas vezes nós vemos até a prosperidade do ímpio. É crente que diz, eu já ouvi uma vez um rapaz dizer, não sei para quê, eu já ouvi uma pessoa dizendo isso dentro da igreja, servir a Deus, eu vejo aí um montão de ímpio fazendo um montão de coisa errada, e os filhos estão gordos, passando muito bem, mas olha o que o salmista diz aqui, eles podem até parecer que estão prosperando, não? Mas é como uma erva frágil, ou seja, uma coisa momentânea. É uma prosperidade momentânea, mas nós esperamos coisa muito maior do que isso.
Não, tem muitos crentes aí pensando que as bênçãos de Deus são para essa terra. Nós temos as promessas, Deus quer nos abençoar, Ele tem poder para tudo, nos dá tudo que nós pensamos, até mais, como disse Paulo, mas a promessa que nós temos é para nosso espírito, para estar perto dEle para sempre. Não podemos nos prender com essas coisas, igual um pastor que eu vi pregando uma vez, Deus promete o pão, quando ele dá o queijo, a manteiga, a mortadela, o presunto, isso é graça, é misericórdia. Mas um justo nunca vai passar fome, nunca vai deixar de ter o pão de cada dia. Entendeu? Por quê? Mas o resto é misericórdia. Ele pode nos dar um cote zero, não dar o que for, pela misericórdia, mas isso não é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é vivermos na presença de Deus, para quando Jesus nos buscar, ou nós morremos, estarmos aí para sempre com Ele. Então, ele diz, porque eles são como ervas frágeis, enquanto os justos são árvores fortes, vitais e produtivas. Tanto que os justos são comparados com a palmeira e com o cedro, e os ímpios com a erva, que é pisada, que é destruída, que de manhã está, mas de tarde perece. Isso é lindo. Então, olhe também o verso 13, que lindo, já estou quase acabando. Falando da palmeira e do cedro no livro. Na velhice ainda darão frutos, não só frutos materiais, não, mas também frutos espirituais, não se cansam espiritualmente, e nem sente que já sei tudo, não preciso ir para a igreja, não preciso orar. Não, ele sempre vai entender, como Ana, aquela mulher que estava lá já velhinha, a Bíblia diz viúva, ela estava ali tentando ser útil na casa de Deus, e Deus lhe deu a graça de ver o Salvador, né? De ver coisas grandiosas, porque quando a pessoa ainda que estiver velho, que não é nosso caso, ainda falta muito para isso, mas quando nós somos realmente aí frutíferos, nós vamos ficar aí muito tempo, vamos ficar sendo bênção e vamos permanecer. É o que ele diz aqui. Que bonito, eu me lembro na minha juventude, não é nem tanto tempo assim, quantas irmãzinhas já de cabelinho branco, e tinha umas não, que isso era derrota, a juventude não prestava para ele, mas tinha umas que diziam, ai que lindo, continua na presença de Deus, persevera, né, Nônia? Passamos luta, mas tinha aquelas assim, tão bonitinhas, de cabelinho branco, ou seja, é cumprindo isso aqui, estava ali firme, sendo bênção na vida da juventude, mas tinha umas que tem que entrar aí nesse salmo, porque não entende muito. Então, serve para dar testemunho também. E sabe quando isso acontece? Quando somos renovados, quando realmente nós temos comunhão com Deus, nós temos prazer de falar de Jesus, de ser sempre uma mão amiga, de incentivar as pessoas, né? Nunca ser derrota, é pessoas que são derrota. Então, mas o que o salmista vai dizer aqui? Qual a condição para que isso se cumpra? Aí esse do verso 13, que falando dos cedros e da palmeira, né? Que eles na velhice... Cadê onde está aqui? Deixa eu ver aqui. Na velhice ainda darão frutos. E aí, o que ele disse aqui? Por quê? Qual é a condição? É porque os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios da casa do Senhor. A gente pode até fazer uma pregação sobre átrios, mas é muito interessante. Quando a gente aprende sobre o tabernáculo, os átrios são o cômodo que fica antes do santo, do lugar santo e do santo dos santos. Tem muitas pessoas que hoje não, eu quero só estar lá no lugar santo ou no santo dos santos, não quer fazer qualquer coisa. Mas se você realmente é de Deus, está plantado aí, não importa o lugar que você esteja, o que você está fazendo. Pode ser no átrio, no lugar santo, no santo dos santos, você vai ser frutífero. Amém? Entenderam? Entendeu? Então, assim, por quê? Porque a fonte da vitalidade do justo não vem de nós mesmos, é de Deus. Se nós estamos plantados na casa do Senhor, nossa vitalidade vai vir dele. Por isso que é plantado é constante na igreja, não se aparta por qualquer motivo, porque ele finca raízes.
congrega, não é levado por qualquer vento de doutrina, que infelizmente hoje é o que mais nós vemos, porque se nós não temos raiz, nós somos facilmente vencidos, ou vamos hoje por essa igreja, por aquela outra, somos luta para nossos líderes, para nossos pastores, não permanecemos. E muitas vezes a pessoa não entende que isso é uma artimanha do inimigo para que essa pessoa não finque raízes, para que esteja aí vai num lugar, outro, e daqui a pouco não tem igreja que serve, só que ele não olha para dentro dele, e não vê que o problema é com ele, né? Porque é demais. Então, isso, que Deus tenha misericórdia de nós, porque aquele que realmente é plantado entende quem é o Senhor, qual é o compromisso que eu tenho, se eu sou salva realmente, eu tenho que frutificar naquilo que Deus me chamou, fazer aquilo que Deus determinou para mim, e eu vou me comprometer com a obra de Deus, não importa que eu esteja trabalhando ali na cantina, ajudando, faço qualquer coisa, mas com alegria, porque eu sou plantada na casa do Senhor. Que Deus nos ajude a entender que a salvação em Jesus Cristo e tem muito mais do que só dizer sou crente. Não, mas isso demanda muita coisa. Que é isso, são os compromissos, é ser plantado, é ser bênção na vida das pessoas, é viver em obediência à palavra de Deus, honrar nossos irmãos, dar suporte àqueles que estão ao nosso lado, né? Não importa, e crermos sempre isso, Deus é fiel, e Ele não vai falhar nunca, Ele não falhou. Eu me converti com 13 anos, hoje tenho 61, passei muitas lutas, mas a mão de Deus sempre se moveu sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, Ele nunca nos abandonou, e não vai ser agora que Ele vai nos abandonar, não é mesmo? Que Deus possa abençoar cada uma dessas irmãs e as pessoas que estão ouvindo isso, que a gente possa realmente entender o que é esse compromisso com Deus e por que que o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, falou isso para nós. E que possamos ser agradecidos a Deus por cada dia que nós passamos de 2021, porque já podíamos estar no céu, mas Ele, por sua misericórdia, nos deixou aqui, sinal que ainda temos alguma coisa que fazer. Então, eu não posso dizer, vou descansar, não vou fazer nada. Não, não. O Filho de Deus, ele está sempre perguntando, Senhor, eu não sou capaz, não, mas é tu que me capacita. Me diz aí o que tu tem, né? Em que eu posso ser útil. Que Deus abençoe a cada uma das irmãs, que todos possam ter felizes festas, passar bem com as suas famílias, aqueles que as famílias estão longe, não fique triste, porque se você está aqui, sua família está lá, porque Deus assim determinou. E o Espírito Santo é que vai confortar cada um de nós nesse momento. Que Deus abençoe. Vale, perdoe, se falei demais. Amém. Não, que bênção, que isso, foi um prazer, pela glória de Deus, ter escutado. Gente, como diz em italiano, senza parola, tô senza parola. Eu não sei muito italiano, não, irmã. Agora que o Quer Rubi está dizer, aprendendo. está encantada, como diz em espanhol, está encantada com essa palavra, pela glória de Deus. Muito obrigado pela tua participação. Eu já estou uma hora já chegando a nossa hora. Eu gostaria, tá, irmã, complemente pela glória de Deus, que nós veramente pegamos essa palavra do Salmo 92 e todos os passagens que a senhora leu, fazemos uso, como diz a palavra do Senhor, não só de parola, mas de prática. Cercamos nós de meter em prática o que Deus diz e quer de nós nessa terra, né? Pela glória de Deus. Gostaria de deixar para todos, não vou pregar, tá, gente? Ela já fez isso pela glória de Deus. Eu quero deixar para as irmãs que estão nos assistindo, aquelas que nos assistirão depois, pela glória do Senhor. Eu gostaria de falar duas palavrinhas também para encerrar, tá? Não é predicação, não. O livro tá no livro de Mateus 6:34, que eu gostaria de deixar, junto com outra passagem que eu gostaria, que diz assim, né? Mateus, depois eu escrevo. Mateus, em português, né? 6. Seu microfone está fechado.
E eu pensei, obrigada, eu pensei que tivesse já abrido ele. Como, não sei se até onde vocês escutaram, legemos Mateus 6, 34, que eu gostaria de deixar para as irmãs, as que estão e as que estarão vendo mais na frente desse vídeo, né, 34, que diz assim a palavra do Senhor para nós hoje. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia ao seu próprio mal. Eu não combinei o que a pastora ia falar, de que coisa ela ia tratar, mas o Senhor diz para nós aqui, não se preocupemos. Nós que estamos aqui hoje nessa sala do Zoom, reunidas, pastoras unidas da Europa, que Deus nos abençoe, como a pastora já disse na palavra, que o próximo ano possamos ser unidas em tudo, botando Deus em primeiro posto, tá? Junto com as nossas famílias, que é os nossos maridos, né? Porque é um grupo, não é de mulheres, é dos nossos maridos também, tem um ciclo de oração. Que Deus possa continuar usando as pastoras, como usou agora a pastora Tereza, usou a pastora Nelka, que está aqui com a gente, e usou a pastora Leni também, que é de Londres, de Espanha, pela glória de Deus, e usou muitas outras. Eu gostaria de deixar isso para vocês, as irmãs todas. 2 anos que já se passaram e 2 meses desse Pastoras Unidas da Europa. Que Deus possa nos dar a força da gente continuar fazendo o que Deus quer que a gente continue fazendo, tá? Pela glória do nome de Jesus. Que o Espírito Santo de tá? E para você, 11, 12, diz assim, vocês ansiosos, ordenando pela mente, e fica para nós, né? Que nós devemos, tá? Se preocupar, como a pastora disse também, estava dentro do Salmo 92, não se preocupamos com amanhã. Tá junto ainda com Mateus 6,34. Não se preocupar o que você vai fazer. A única coisa que nós devemos se preocupar é exatamente fazer o melhor. Fazer o que Deus quer para nós. Fazer o que o Senhor quer para a minha vida, para a minha irmã. Porque eu digo sempre, e não vou cansar mais de dizer, o Senhor não dá nada a nós só para nós mesmos. O Senhor dá o que Deus dá a nós, é para nós ajudar, para nós dividir. Não é só para você. Se o Senhor te deu uma coisa a mais, divide isso. Que esse ano 2022, que o Espírito Santo de Deus venha falar no teu coração e lembra disso. Não está preocupada com nada, porque está tudo na mão do Senhor. Tudo, como diz a pastora, a gente passa perto, já passamos, talvez passaremos agora. Mas quando entregamos tudo na mão do Senhor, resolve e você até esquece depois. Eu até esqueci totalmente de muitas coisas que eu já passei. Porque o Senhor, Ele é Deus na nossa vida. Ele é Deus e vai continuar sendo Deus na nossa vida. Quando você pensar que o barco está cheio, que você não aguenta mais, lembra de uma coisa: o dono da água é contigo. Se o dono da água é com você, significa que o barco pode entrar a água que for, não vai afundar, porque o Senhor é nosso Deus, é o Senhor que dá-nos a direção. O importante para nós, você que está em casa, lembra, não se preocupar. Não se preocupa mesmo, consagra a tua vida ao Senhor, faz a vontade dele, não de parola somente, mas de prática. Nós somos um crente verdadeiro, sejamos um crente puro, que se nós, como diz a pastora, muitos dizem tanta coisa, mas a palavra de Deus diz totalmente outra que o povo diz. Escuta a palavra de Deus verdadeira, se alimenta de palavra, não de desculpa de dizer, de blá blá blá, como digam, não é? Blá blá blá. Vamos se alimentar da palavra. Jesus está vindo. E digo mais, se Jesus não está vindo, possamos nós nos encontrar com ele, porque o amanhã só pertence ao Senhor. Gostaria de deixar para vocês isso, que o Espírito Santo de Deus venha tocar em cada uma de nós nessa noite, tá? E no Brasil é de tarde, nós aqui já somos na noite, que o Espírito Santo fala a cada coração. E quero agradecer de core
a todas, e hoje não está aqui, aconteceu alguma coisa com a pastora Márcia, com a pastora Ângela, tá? São administradoras junto comigo desse grupo, e agradecer de cor também todas as pastoras do Brasil e da Europa que han participado desses 2 anos com a gente. Esperamos que o próximo ano estejamos juntas, mais aliançada no Senhor, na amizade, e que o Senhor possa veramente. Nós precisamos, como diz a irmã, a pastora começou e eu vou terminar. Nós cristãos não fomos feitos para viver sozinho. O cristão somos estada feito para estar em comunhão. Até na Santa Ceia, Jesus deixou bem claro, nós, ele não disse eu, ele disse nós. Se ele disse plural, significa a comunhão é junta. Tá bem, minhas irmãs? Já que está aqui, eu vou aproveitar e chamar uma pastora para orar, que ela está aqui, vou aproveitar ela de novo, né? E pastora Neuca, vamos a Torino, estamos na Itália, vamos à Itália, pela glória de Deus. Bom, eu gostaria que você fizesse uma oração para a gente terminar, vou dar oportunidade à senhora de dar essa palavra. Só um momentinho, só um momentinho, minha pastora Neuca, me lembrei uma coisa. Não tem nada a ver com o que nós estamos acabando agora. Pastora Leni, quer fazer algum anúncio do evento em fevereiro? Da escola? Um minuto só, Neuca. Neuca, um minuto só, tá, amada? Paz, Fala aí, uns 2 minutos, dá tempo aí, uns 3 minutos aí. Um minuto. Paz, queridas, tudo na bênção. Eu estou terminando um curso agora mesmo para mulheres pastoras e líderes missionárias, né, que fala português. Eu estou na Espanha e, inclusive, a pastora Ed está nesse curso, né? Ele é exclusivo para mulheres que estão trabalhando com mulheres, especificamente, e dentro da metodologia de que os adultos aprendem através de uma transformação, ou seja, os adultos aprendem com a experiência, ou seja, os adultos não aprendem só ouvindo, que é dessa maneira que nós fizemos esse curso para ensinar para outros. A nova turma começará na última semana de fevereiro. Então, a partir de janeiro, nós já estaremos com o curso aberto para inscrições. O nome desse curso é Mulheres, Líderes e Influentes. Você vai influenciar desde a sua experiência, desde a experiência que você tem com o Senhor, desde a experiência que você tem de ter trabalhado com outras mulheres. E se não trabalhou, então, aprender um método diferente para trabalhar com mulheres. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, pastora. E para contatar, só esqueci. Fechou seu microfone. Para contatar a senhora, como é que faz? Quem quiser, claro, entra, depois eu digo comigo. Para entrar em contato comigo, pois eu posso colocar aqui o meu Instagram, né? O Instagram Voz da Mulher, Voz da Mulher Oficial. Você pode conectar assim, também pelo meu Instagram diretamente e também pelo meu celular. Eu faço parte do grupo de vocês. Eu nunca escrevo nada, então eu estou me comprometendo com a pastora para a partir do próximo ano começar a escrever, mas meu nome é Leni e eu estou aí. Eu vou colocar uma mensagenzinha para vocês hoje de feliz festa, então vocês vão saber que sou eu. Tá fechado, pastora? É sempre assim eu. Minha pastora Tereza, eu esqueci, minha amada. Você está fazendo junto com o pastor aí alguma coisa online, curso, que você é uma seminarista também aqui tu? Tá fazendo consegue escutar? Não, para pessoas de fora, não, a gente só faz às segunda-feiras um culto de oração, de 8 às 9. Quem quiser participar também pode. Aí oramos por problema das pessoas, da igreja, e aberto para qualquer irmão que queira. A gente envia também o link pelo Zoom,
E qualquer coisa eu posso mandar também para o grupo das pastoras, se alguém se interessar, e a gente faz 1 hora de oração, de intercessão. Por hora, só isso. Amém, amém. E eu, antes da pastora concluir, que a pastora que vai concluir, vai me dar o honor de concluir, a Neuca, eu gostaria de falar, nossos encontros é 2 vezes ao mês somente, é a segunda terça-feira do mês, tá? O horário sempre foi às 8h30 na Itália, às 15h30 no Brasil, mas vamos reunir para poder ver que horário será melhor para que todas possam participar, tá? Que é o ciclo de oração que nós temos também. E o último do mês, que somos nós, pastor e missionário unida da Europa, tá? Eu sou aqui da Itália, sou casada com o pastor Mauro Arabizani, que é meu marido, é meu pastor também, tá? E todas as pastoras que estão aqui também, essa que vai orar agora é de Torino, tem ministério também a Torino, que vocês no Brasil falam Torim, eu acho que é Torim, aqui é Torino, tá bom? E você, Tânia, muito prazer, Deus te abençoe, puder voltar com a gente, foi um prazer ter você, seja bem-vinda em nome de Jesus sempre, tá bom? E quando quiser chegar na Itália, seja bem-vinda aqui na Itália, Bolônia, tá bom? Minha pastora, consenha nós aí na mão do Senhor para a gente concluir, amém? Em nome de Jesus. Pastora Neuca. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus por mais essa oportunidade, pastor Ed, de estar aqui junto com as irmãs, junto com todos, né? Para juntos ouvirmos essa palavra maravilhosa da parte do Senhor, que edificou, tenho certeza, cada um de nós vamos sair daqui nesta noite, né, edificadas. Vamos estar orando em nome de Jesus. Pai, eu te louvo, Senhor, pela vida, ó Pai, de cada irmão, Senhor, de cada pessoa, ó Pai, que está conectada agora neste momento. Papai querido, que a Tua palavra, Senhor, possa ter ido de encontro a cada coração. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor é Deus de perto e Deus de longe. Pai, que o Senhor tem o poder, a autoridade, Senhor, e nós sabemos, ó Pai, que nada é impossível para Ti. Pai, que em nome de Jesus, que nesta noite ou nesta tarde, que o Teu impossível, Senhor, possa chegar ao encontro de cada vida, Senhor. Pai, existem corações, ó Deus, que talvez estejam tristes, amargurados, talvez sejam corações, ó Pai, aqui nesta noite, Senhor, que está procurando uma resposta, ó Pai, que o Senhor possa ser a resposta, que o Senhor possa ser o ajudador fiel, que o Senhor possa levantar, ó Deus, essas mulheres aqui, Senhor, ou esses homens que estão também participando para a honra e glória do Teu nome. Pai, vai renovando as forças do Teu Filho, vai dando, ó Deus, vigor, ó Pai, vai dando coragem, intrepidez, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Papai querido, nós estamos chegando no final de mais um ano. O Senhor sabe quantas lutas, quantas batalhas, quantas guerras nós enfrentamos durante este ano, mas em tudo nós somos mais do que vencedores, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Continue abençoando, Deus, os teus filhos. Continue abençoando, Senhor, as famílias, ó Pai. Pai, que todo laço, que toda armadilha de Satanás contra as nossas famílias, contra os nossos filhos, contra os nossos esposos, contra nossas esposas, Senhor, que possa estar sendo desfeito para a honra e glória do teu nome. Pai, nós rejeitamos toda maldição, nós rejeitamos, ó Deus, toda seta, todo embaraço, Senhor, contra as nossas famílias, Senhor. E nós queremos depositar, entregar, ó Deus, a nossa casa, o nosso lar nas tuas mãos. Continue, ó Deus, nos abençoando. Abençoe, ó Pai, as nossas igrejas, Senhor. Abençoe os teus filhos, ó Pai. Que nós possamos aprender, Senhor, a estarmos juntos em comunhão, em unidade, Senhor, como corpo, ó Pai. Porque a tua palavra diz que nós somos o corpo, Senhor, e nós devemos estar unidos, alicerçados para o bom andamento, Senhor, da tua obra. Abençoe, Senhor Deus, a tua igreja espalhada nos 4 cantos dessa terra. Abençoe cada pastor, cada pastora, cada missionário, cada pessoa, Senhor, que está envolvida direta e indiretamente, Senhor, com o teu trabalho, com a tua obra. Que o Senhor possa estar nos abençoando, Senhor. Que o Senhor possa estar, ó Deus, abrindo as janelas dos céus sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares. Senhor, que não venha faltar o alimento, que não venha faltar o
pão, Senhor. Pai, que a tua prosperidade, Senhor, possa vir sobre as nossas vidas, mas não é só prosperidade quando a gente fala de dinheiro, mas é de saúde, é de gozo, é de alegria, é de bênção, Senhor Deus, incontáveis sobre as nossas vidas. Pai, que em nome de Jesus, o ano de 2021, nós entregamos nas tuas mãos, ó Pai, confiantes que o Senhor ainda pode fazer maravilhas, Senhor, até o dia 31 deste mês. Pai, que respostas possam ser, ó Deus, entregues ainda este ano, ó Pai, para que o próximo ano, o ano de 2022, nós possamos entrar, Senhor, cada vez mais, cada uma de nós mais firmes, olhando para o alto, olhando para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Senhor, eu declaro uma bênção sobre a vida de cada pessoa que está ouvindo, que está participando, Senhor, deste encontro. Eu declaro, Senhor, uma porção dobrada, Senhor, sobre as nossas vidas. Abençoe, Senhor, cuide de cada um dos teus filhos. Cuide, Senhor, com amor especial. Pai, eu te louvo, Senhor, pelas irmãs, pela irmã Ed, Senhor, pelas outras irmãs, a irmã Márcia, Senhor, que estão à frente, ó Deus, deste trabalho. Continue dando a elas vigor, continue dando a elas sabedoria, Senhor, intrepidez, porque nós sabemos que não é fácil, é uma obra difícil, mas elas têm colocado o coração delas, elas têm feito com amor para abençoar vidas, e que essa bênção possa vir 100 vezes mais sobre a vida de cada uma delas, para a honra e glória do teu nome, Senhor, porque elas estão sendo bênçãos nas nossas vidas, elas estão nos abençoando, e que elas também possam ser abençoadas por ti, ó Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, de termos ouvido a tua voz, termos escutado tão de perto a tua palavra, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome, continue abençoando, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor.